Eu quero tratar com você sobre algo da mais alta importância e expor o Salmo 1, que retrata a diferença fundamental entre o justo e o ímpio. Entre aquele que agora acha que é feliz e não o é, e aquele que encontra o verdadeiro caminho da felicidade. O Salmo 1 é o prefácio, a introdução de todo o saltério. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, você bem sabe disto. São 150 poemas, escritos num período de 1000 anos aproximadamente, porque você tem salmos de Salomão, como o Salmo 127, e você tem salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126. Eles foram reunidos, muito provavelmente, depois do cativeiro babilônico, neste livro que foi composto de 5 livros, né? O Salmo 1 ao 41, primeiro livro, 42 ao 72, o segundo livro, 73 ao 89, o segundo livro, 90 ao 106, o terceiro livro, e o 107 ao 150, o quarto livro. É o quinto livro. Então, nós temos aqui 5 livros, como se fosse o Pentateuco da literatura poética, neste grande manual de adoração a Deus. Nós temos salmos de louvor, nós temos salmos penitenciais, nós temos salmos imprecatórios, nós temos salmos messiânicos. Então, este livro, o maior livro da Bíblia, é composto de poemas que eram cantados pelo povo de Deus. Neste Salmo 1, temos aqui então a introdução do saltério. E o propósito do autor, muito provavelmente todo esse primeiro livro, de 1 ao 41, foi escrito por Davi. Ele está mostrando para nós a diferença entre o justo e o ímpio. E ele começa relatando as marcas de uma pessoa justa, que é uma pessoa feliz. E ele começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa esse salmo com a palavra Macários. Bem-aventurado é a mesma expressão que Jesus vai usar lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e por aí por diante. Então, ele está falando da felicidade plena, maiúscula, superlativa, abundante. E quais são as marcas de uma pessoa feliz? Como é que você pode encontrar este banquete da felicidade? Os homens estão à caça, à procura da verdadeira felicidade. Onde ela está? Nos banquetes, fartos dos prazeres deste mundo? Onde podemos beber desta fonte inexaurível da felicidade? Onde ela está? E Davi vai mostrar primeiramente que o homem feliz, ele é feliz por aquilo que ele evita. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios têm um conselho, têm uma cosmovisão, têm seus valores distorcidos, é verdade. E aqueles que andam neste conselho, aqueles que seguem esta cartilha, aqueles que se submetem a esses conselhos dos ímpios, podem até, no momento, beber as taças dos prazeres e se alegrarem com isso, mas no final vai ser tristeza e dor. E ainda prossegue: feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Agora não está andando em movimento, agora ele parou e se detém. E note você que ele progrediu do ímpio para o pecador. O ímpio é aquela pessoa que, embora tenha uma vida moral até bonita aos olhos humanos, ele não leva Deus em conta. Deus não entra no projeto de vida dele. Ele constitui família, ele ganha dinheiro, ele se enriquece, ele faz, ele desfaz, e Deus não entra nesse
nesse critério das decisões dele. Mas agora, o pecador é aquele que erra deliberadamente. É aquele que dá um passo fora do caminho. É aquele que erra o alvo. O homem feliz, ele é feliz por aquilo que evita. Ele evita o caminho dos pecadores. Os pecadores têm um caminho de aproveitar a vida, de curtir a vida, de usufruir o melhor que este mundo oferece, de se render aos desejos da carne, de fazer a vontade da carne, dos seus próprios pensamentos. Ele é aquele que é controlado por um agente que é maligno, andando segundo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar. Mas ainda, Davi diz que se você quer felicidade, quer ser feliz, se você é uma pessoa justa, você vai também evitar outra coisa. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Note a progressão: andar, deter, assentar. Note a progressão: conselho, caminho e roda. Agora essa pessoa não apenas escutou conselhos, ela não apenas estacionou num caminho errado, agora ela se acomodou, ela se instalou, ela se assentou à roda dos escarnecedores. Escarnecedor é um termo que avança também. Ímpio, pecador, escarnecedor. É aquele que não apenas peca deliberadamente, mas é aquele que escarnece, que zomba, que blasona, que faz chacota, troça das coisas sagradas. É aquela pessoa que acha que pode desandar a boca para falar contra Deus, contra o próximo, contra as coisas sagradas. Davi está dizendo: se você quer ser feliz, não se assente nessa roda. Pode ter gargalhadas ruidosas, pode ter diversões efervescentes, pode ter prazeres abundantes, mas o final dessa linha é o choro, é a culpa, é a dor, é a morte. Para você ser feliz, você precisa fugir das más companhias. Você é feliz por aquilo que você evita. Mas agora, em segundo lugar, Davi vai mostrar que a verdadeira felicidade não é apenas por aquilo que você evita, mas por aquilo que você faz. E o verso 2 está escrito: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, aqueles que estão lá não têm qualquer prazer na palavra de Deus, não têm qualquer deleite na lei de Deus, mas se você é justo e quer a verdadeira felicidade, o seu prazer está na lei do Senhor. É prazer mesmo. O próprio Davi chegou a dizer que a palavra de Deus vale muito mais do que muito ouro depurado. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Nela você encontra as promessas de Deus. Nela você encontra o caminho da santidade. Nela você encontra a porta da salvação. Nela você encontra a redenção para a sua vida. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é atual, é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente. Ela é bálsamo, ela alegra o coração, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. Esta é a preciosa palavra de Deus. Você quer ser feliz? Então comece a meditar na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Mas não para enfeitar a sua prateleira, não para usá-la de maneira mística e abri-la no Salmo 91 e colocar na sua mesa, na sala, como se fosse uma espécie de amuleto espiritual. Não. A Bíblia é para ser lida, para ser entendida, para ser interpretada, para ser meditada, para ser internalizada, obedecida e também proclamada. Quando você faz isso, então você encontra a verdadeira felicidade. Mas em terceiro lugar, você é feliz por aquilo que você evita. Você é feliz por aquilo que você faz. E em terceiro lugar, você é feliz por quem você é. O versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Veja você que não é uma árvore nativa. Esta árvore é plantada. E plantada pelo próprio Deus. Ele é o agricultor. Preste atenção nisso. Você foi plantado pelo próprio Deus. Deus amou você. Deus escolheu você. Deus chamou você. Deus remiu você. Deus habita em você. Deus vai conduzir você à glória. Mas onde Deus plantou você? Diz o texto, plantou você junto a correntes de águas. Não em lugares secos, inóspitos, difíceis. Não, Deus plantou você junto à corrente de águas. E o resultado disso está escrito. No devido tempo, na hora certa, no tempo certo, na estação certa, você dará frutos. A sua folhagem não vai murchar. Ou seja, o sol causticante, os ventos fuzilantes, o calor escaldante, nada disso, circunstancialmente, pode tirar o seu viço, a sua beleza, a sua alegria, a sua paz, a sua vida plena em Deus. Sua folhagem continua bela, os frutos chegando no tempo certo, na estação certa. E ele diz ainda o seguinte: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, o que você faz é resultado de quem você é. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Porque o que você faz é decorrência de quem você é. Quem você é determina o que você faz. E é por isso que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele sai da metáfora da árvore para a metáfora do obreiro. Ele faz, ele produz, ele realiza. E porque ele é, o que ele realiza é bem sucedido. Pois bem, então resumindo, quer dizer que a verdadeira felicidade do justo, ela é alcançada por aquilo que você evita. Você evita o conselho dos ímpios. Você evita o caminho dos pecadores. Você evita a roda dos escarnecedores. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Antes o seu prazer não está lá nos banquetes do mundo, mas na lei de Deus, na palavra de Deus. Nessa palavra você medita de dia e de noite. Isso não significa que você vai parar o seu trabalho, que você não vai fazer mais nada na vida a não ser ler Bíblia. Não é disso que ele está tratando. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus, que você lê, que você rumina, que você internaliza, que você medita, que você põe para reger sua vida, esta palavra vai governar sua vida de dia, de noite, quando você levanta, quando você deita, quando você fala, quando você age, quando você reage, quando você ganha, quando você perde, quando você faz a sua jornada de vida, em todas as circunstâncias. Esta palavra vai ser a bússola a guiar os seus passos, a determinar suas decisões, a direcionar as suas ações. Pois bem, agora ele vai contrastar este justo com o ímpio. E ele diz assim, verso 4. Os ímpios não são assim. Veja que ele não está falando de obras agora, está falando de pessoa, de quem é, não do que faz. Então, os ímpios não são assim. Os ímpios não se afastam do pecado. Os ímpios não se afastam de lugares escorregadios. Os ímpios não se afastam de más companhias. Os ímpios não têm qualquer prazer na palavra de Deus. Os ímpios não são plantados por Deus. Os ímpios não têm frutos que glorificam a Deus. Os ímpios perdem a beleza da vida diante das vicissitudes da jornada. Os ímpios, quando fazem, eles não são bem-sucedidos. Eles não são assim. E aí, prossegue o texto. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O contraste é profundo. O contraste entre uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo devido, que tem uma folhagem bela,
que ela cumpre o seu papel e o seu propósito. E agora o ímpio é comparado com uma palha. A palha é leve, a palha é seca, a palha não tem valor, a palha é levada pelo vento. Não há estabilidade na palha, não há proveito na palha. A palha é destinada ao fogo, ela não produz sombra, ela não produz fruto, ela não produz descanso, ela não produz aquilo que traz esperança e vida para as pessoas. Assim é o ímpio. A vida dele não vai reverberar em bênção para quem convive com ele. Ele é palha. Está aqui hoje, amanhã não está mais. É erradicado, é levado por um vendaval, sem destino, sem rumo. Davi não podia ser mais eloquente, incisivo nesse contraste. Enquanto hoje o mundo aplaude a palha, enquanto hoje a grande mídia faz festa para a palha, enquanto hoje o mundo valoriza a palha, enquanto hoje as pessoas estão correndo atrás da palha, como que numa miragem, achando que a palha, sim, é que está na crista da onda, é a palha que tem a ofertar e a oferecer os prazeres mais bonitos e belos e atraentes e saborosos. As pessoas estão iludidas, correndo atrás de palha, sendo levadas pelo vento como palha. Mas a palha não tem densidade, não tem raiz, não tem folha, não tem fruto, não tem sombra, não tem nada a oferecer, a não ser levada pelo vento e queimada pelo fogo. Quando chegamos no verso 5, Davi diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É possível até que o ímpio se estabeleça numa comunidade cristã, evangélica. É possível que ele se disfarce por ali, por algum tempo. É possível que ele até ascenda a uma posição de destaque, até de liderança, como um Judas Iscariotes, que foi apóstolo de Jesus, mas era do maligno, era ladrão. O texto está dizendo que esse ímpio não vai prevalecer na congregação dos justos. A máscara vai cair. Ele vai ser revelado. Mas ele também não vai prevalecer no juízo. Aqui na terra, o ímpio às vezes ganha todas. Ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem influência, ele tem contatos, ele tem network, ele dá um telefonema e as coisas mudam. Ele tem um processo contra ele, mas ele tem acesso à justiça, ele tem informações privilegiadas, ele tem costas largas, ele tem defensores, ele não teme cometer crimes porque sabe que lá na frente ele vai ter vantagens, não vai ser punido, e se punido for, não continua sofrendo as consequências dos seus crimes, dos seus erros, dos seus desmandos, das suas injustiças. Então o texto está dizendo: os perversos não prevalecerão no juízo de Deus. O juízo de Deus é justo. Jesus é o reto juiz. Vai julgar vivos e mortos. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, que esse juiz é insubornável, que o homem semear, isso ele ceifará. A sentença será justa. O ímpio não prevalecerá no juízo. E então, o texto encerra no versículo 6, quando Davi vai fazer uma espécie de aplicação do que disse até agora. E ele diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um outro contraste.
O texto diz que o Senhor conhece. Conhece o quê? O caminho do justo. Conhece não apenas de ouvir falar. Conhece não apenas de forma teórica. Ele conhece o justo. Ele conhece o caminho do justo. O caminho do justo não é apenas uma vereda, é uma pessoa. É Jesus. Ele é o caminho. Deus conhece esse caminho. A vida do justo está nas mãos de Deus, centrada em Deus, amparado por Deus. Mas o texto termina dizendo que o caminho dos ímpios perecerá. Ele está na estrada larga. Nada lhe é proibido, tudo lhe é possível. Ele tem todos os prazeres, nenhuma restrição. Porém, o caminho largo vai desembocar, vai desaguar na perdição e perdição eterna. Na linguagem de Davi, esse caminho perecerá. A pergunta que eu lhe faço é esta: quem é você? Você é um justo ou um ímpio? Você está bebendo as taças dos prazeres da verdadeira felicidade ou de uma felicidade meramente aparente? Hoje, Deus coloca diante de você a verdadeira felicidade e a falsa felicidade. Qual você vai escolher? A felicidade do ímpio vai perecer. A felicidade dos justos vai permanecer eternamente. Você só pode desfrutar dessa felicidade plena em Jesus Cristo. Foi Ele que veio para trazer vida e vida em abundância. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Vida maiúscula, superlativa, que o mundo não pode dar, nem tirar de você. Hoje você pode ser verdadeiramente feliz. E essa felicidade está em Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração.